Olá, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado Federal aprovou o projeto de lei que prevê a criação de uma política de combate a medicamentos falsificados. E quem conversa conosco sobre o tema é o autor da proposta, o senador Humberto Costa. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Na sua fala, o problema de remédio falsificado no Brasil é maior do que o consumidor imagina? Porque a gente, assim, tem sempre na memória o caso do anticoncepcional de farinha, né, que gerou aquela surpresa, que até então não se imaginava o risco que se corria na questão do medicamento. Essa situação é muito grave aqui no Brasil? Veja, primeiro, assim, só para resgatar um pouco o sentido do projeto, ele é mais amplo do que meramente a questão dos medicamentos. Também todos os produtos que eventualmente sejam utilizados na área de saúde, equipamentos, próteses, órteses, todos esses aspectos estão abrangidos por essa proposta. Além do mais, ela não se preocupa unicamente com a temática da falsificação, mas também o contrabando, o roubo e a comercialização ilegal. Então, na verdade, tem uma preocupação com a pirataria de produtos que são utilizados na área da saúde, né? Mas, respondendo à sua pergunta, eu diria que falsificação propriamente dita, talvez nós tenhamos números decrescentes, até porque a Anvisa sempre fez um trabalho de fiscalização, porém, isso ainda é uma realidade, e é uma realidade significativa, e nós temos outros componentes importantes, que são o medicamento contrabandeado, vem de um outro país sem passar por um registro no Brasil, e daí nós não temos nenhuma garantia da eficácia desses medicamentos. Nem de risco de efeito colateral, Com certeza. De validade de medicamentos já sem validade. Ao mesmo tempo também o tema do medicamento roubado, que isso tem uma significação importante hoje dentro do mercado, tanto que esse é um projeto que nós construímos a várias mãos, com a participação de técnicos da Anvisa, com a participação dos setores da área industrial da produção de equipamentos, de medicamentos, de próteses, órteses, e a nossa ideia é que ele possa representar um novo marco no combate à pirataria no nosso país hoje. Até porque esses produtos, né, são produtos de alto valor agregado, são produtos onde se investe fortemente na pesquisa, e nós queremos ampliar a pesquisa no Brasil. E se alguém com facilidade falsifica, contrabandeia, não vende sem as exigências necessárias, há um prejuízo geral. E nesse caso também o dano ao consumidor muitas vezes representa a perda da própria vida, né, Esse é o senador? principal. Na verdade, essa é a principal preocupação. O crime de falsificar, de contrabandear, de vender medicamentos roubados, ele pode-se dizer até que é mais grave do que outros, porque a pessoa não pode se defender. Se você vai a uma farmácia que é devidamente registrada, funciona legalmente, adquire um medicamento e aquele medicamento, por exemplo, ele não cumpre o papel que ele tinha, ou por vezes ele pode até provocar um dano maior, até provocar a morte, quer dizer, é um crime mais grave, porque você está sendo agredido e enganado ao mesmo tempo nessa situação. Maior, né? Então, a preocupação passa muito por aí também. Senador, qual é o maior desafio da implementação de uma política como essa? Quais são os esforços que têm que ser mobilizados para estruturar uma política de combate à pirataria nessa área? Bem, hoje no Brasil nós já temos vários atores ou várias instituições que trabalham na fiscalização, nessa área da vigilância sanitária. E vamos cair aí, desculpe interromper a sua resposta, mas um dos calcanhares de Aquiles é a questão novamente da fronteira, né? Que também, vira e mexe é um problema recorrente. Também, mas eu diria que esse é um problema. Por exemplo, problema quanto o outro. As ações que a Anvisa tem feito com a Polícia Federal, por exemplo, identifica laboratórios completamente impossibilitados de produzir qualquer coisa e que produzem medicamentos que são comercializados. Medicamentos que contêm substâncias estranhas, às vezes insetos, né? Ao mesmo tempo
próteses que causam problemas, por exemplo, próteses que depois de aplicadas a uma órtese, por exemplo, aplicada a um paciente que tempos depois enferrujou, na verdade não era do produto original. Agora mesmo, se nós tivéssemos aqui no Brasil há muito tempo um sistema de fiscalização como esse, talvez nós não estivéssemos vivendo hoje esse problema das próteses mamárias, né? Tem razão. Que é um drama hoje no Brasil, porque o controle de qualidade sobre esses produtos não era feito de forma devida e não havia como fazer essa fiscalização. Então, o que nós precisamos fazer hoje é pegar tudo que existe já em termos de atividades de vigilância sanitária e fiscalização e construir um sistema, construir uma articulação. Então, por exemplo, a Polícia Federal ela pode atuar, atualmente, ela pode atuar na questão do contrabando ou na falsificação, se isso for internacionalmente. Entre os estados, a responsabilidade é das polícias civis. Com esse projeto, a Polícia Federal passa a poder ter uma atuação nessa linha. Nós vamos fazer com que a relação Anvisa Polícia Federal passe a ser uma relação institucional, efetivamente, não aquela coisa que a cada operação eu tenho que pedir que a Polícia Federal faça. Nós podemos ter um contingente já destinado a esse tipo de atividades. Então, eu acredito que o principal é recursos, isso, o sistema, na medida em que ele se organizar, se estruturar, nós vamos ter uma racionalização de recursos, porque o município vai ter um papel, o Estado vai ter um papel e o governo federal vai ter um papel. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma ação concatenada, o que também racionaliza essa intervenção. Então, aí não há necessidade de criação de um fundo para isso, por exemplo. Já são os recursos, é uma questão de melhor administrar os agentes envolvidos nessa fiscalização. Como é que tramita esse projeto agora, senador? Ele agora vai para a Comissão de Assuntos Sociais. Se for aprovado na comissão, ele vai diretamente para a Câmara para ser apreciado pela Câmara. A minha expectativa é que nós possamos, nesse primeiro semestre, quem sabe, ter esse projeto já aprovado. É o que seria ótimo para o consumidor, né? Com certeza. E como o senhor disse, como essa política foi formulada a partir de consulta, do envolvimento dos agentes que já estão participando dessa fiscalização, a expectativa de uma eficácia no trabalho aumenta muito, porque vem da própria experiência de quem depois sobre o assunto, né? Com certeza, na verdade, e da própria indústria também, que ela é não somente bastante lesada, como a sua credibilidade fica comprometida. A gente sabe que, por exemplo, um medicamento, quando ele é registrado no Brasil pela Anvisa, ele terá necessariamente que ter sido objeto de experimentação com brasileiros. Porque nós sabemos que a composição étnica da população de cada país ela é variável. Então, nem sempre o resultado de um teste que foi feito na Europa, ele é aplicável para o Brasil. Então, por exemplo, quando se contrabandeia um medicamento, mesmo que seja um medicamento original, essa empresa está digamos assim, se expondo à possibilidade, com esse contrabando, lógico que não é ela que faz, de aquele medicamento não ter a eficácia que se esperava aqui no país. E, como tal, isso também compromete a imagem de uma instituição empresarial, né? Então, esse projeto, eu acho que ele atende a vários interesses importantes. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. E você pode entrar em contato conosco, nos dar a sua opinião, fazer sua pergunta ou mesmo assistir de novo um dos nossos programas. Ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.